Fala galera, tudo bem com vocês? Então galera, venho aqui trazendo hoje o seguinte título para a gente estudar, tá? Da formação europeia ao Brexit, tá? É um tema muito atual, apesar de quando se pensa assim, pô, vou ter que estudar sobre isso daí já aconteceu há muito tempo e tal. Assim, a União da Euro... a criação da União Europeia, ela vem ser criada, né? Vem a existência ali da União Europeia no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é um assunto um pouco antigo, mas o Brexit, que é aí o final do nosso slide em que nós vamos abordar, é algo bem atual, é algo que está falando bem na televisão, tá? Então, a gente vai ver aí como se deu esse iniciozinho da União Europeia, como ela surgiu, tá? Que é hoje o maior bloco econômico do mundo, tá? É a União Europeia. Como que a União Europeia surge, a partir de quais necessidades, quais os objetivos da criação da União Europeia. E a gente vai ver aí ao longo desse vídeo como que também os europeus, que foram arrasados ali na Segunda Guerra Mundial, principalmente os países da Europa Ocidental, utilizaram dos recursos cedidos pelos Estados Unidos da América para se reconstruírem, tanto fisicamente, porque a Europa foi arrasada durante a Segunda Guerra, como economicamente, porque também a economia dos países europeus ficaram totalmente arrasada, tá? E como esses países aí europeus utilizaram esses recursos cedidos pelo Plano Marshall, indo ali da criação da Organização Europeia de Cooperação Econômica, OSCE, tá? Até aí o Brexit, que é um dos temas bem atuais, que nada mais é do que a saída aí do Reino Unido, a Grã-Bretanha, tá, da União Europeia. E então nós vamos ver tudo isso ao longo desse vídeo. Espero que vocês gostem do tema. Então vamos lá? Vamos lá começar a brincadeira? O primeiro passo para a criação da União Europeia foi dos países da Europa Ocidental, nada mais do que foi pegar os próprios recursos que os Estados Unidos estava disponibilizando. Lembrando aí que os Estados Unidos disponibilizou o dinheiro com o Plano Marshall para a reconstrução dos países da Europa Ocidental. Tá? Os países da Europa Ocidental pegou esse dinheiro e criaram ali uma organização chamada Organização Europeia de Cooperação Econômica, a OSCE, que era uma organização que iria administrar esse dinheiro e iria distribuir esse dinheiro para os países. Tá? Então, assim, inicialmente, os países da Europa começam a se reconstruir, os países da Europa Ocidental, com o dinheiro aí que foi emprestado pelos Estados Unidos no programa criado que foi chamado de Plano Marshall. Nesse mesmo ano, 1948, que é 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países ali meio que timidamente na União Europeia, na União Europeia, desculpa, na Europa, tentam dar início à primeira integração desses países ali dos mercados, e eles criam ali um blocozinho meio que tímido, na realidade era uma união, né, entre esses países, que vai se chamar Benelux, e que futuramente essa medida inicial, esse pontapé inicial, iria dar lá na frente a criação da União Europeia. Então, assim, esses três países, Benelux, nada mais é do que aí a sigla de Bélgica, Netherlands e Lux, que vem de Luxemburgo, é um termo em inglês, tá? Que foram aí os três países precursores aonde vai iniciar o que vai dar a atual configuração da União Europeia hoje. 2 anos depois, em 1950, é criado o Plano Schuman na Europa. Qual era o objetivo do Plano Schuman? Aproximar a França e a Alemanha, que eram dois inimigos históricos aí, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, e também trazer a Alemanha, deixar com que a Alemanha fosse um inimigo, aí continuasse sendo um inimigo dos países capitalistas dentro da Europa. Então, assim, essa medida era reaproximar a França e a Alemanha e também, futuramente, visava fortalecer essa integração desses países europeus, já visando na criação aí de um bloco forte que iria se chamar a União Europeia. Em 1951, um ano depois, esses países aí do Benelux
tá? Eles vêm se fundir com os países de um acordo firmado ali da União Europeia, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, chamado CECA, onde eles pegam ali países como França, Alemanha Ocidental, Itália e Benelux, tá? E pretendem ali criar um mecanismo de ajuda mútua para a produção de carvão e aço, tá? Matérias-primas, indústrias fundamentais, para acelerar o desenvolvimento econômico regional. Isso dava a criação aí da chamada Europa dos Seis, dentro da CECA, que era a Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Ou seja, vocês podem observar que era o Benelux com 3, agora os países se fundem com mais 3, e agora já são 6, e o antigo Benelux deixa de existir e agora se chama CECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Ou seja, a União Europeia vai se firmando e vai se formando aos poucos. Tá? Em 1957, nós tivemos o Tratado de Roma. Qual era a ideia do Tratado de Roma? Tá? Eu botei um textinho para vocês, um resuminho, que tá assim, ó. Em 1957 foram assinados 2 tratados em Roma, Itália, e fundados a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom. A Comunidade Econômica Europeia institui o mercado comum europeu, integrando amplamente a economia dos Estados-membros, ou seja, já via-se em 1957, no Tratado de Roma, a Europa falava aí que era para produção de energia normal, mas já via-se também aí o interesse dos países europeus de não só se fortificar economicamente e politicamente, mas futuramente desenvolver projetos de energia nuclear dentro do Tratado de Roma. Tá ok? Um outro tratado aí importantíssimo também, assinado nesse contexto de criação da União Europeia, é o Tratado de Maastricht, que foi assinado em 7 de fevereiro de 92, tá? Foi um dos mais importantes acordos de constituição da Comunidade Europeia. Por meio dele, as competências dos órgãos comunitários sobre os Estados-membros foram ampliados e os laços políticos e econômicos estreitados. A designação do bloco foi alterada de Comunidade Econômica Europeia, CEE, para União Europeia, ou seja, deixava-se de chamar Comunidade Econômica Europeia e começava-se já a se chamar União Europeia. Por quê? Essa mudança de nome tinha como intenção evidenciar o grau de interação dos Estados, já que retirava a palavra econômica e inseria a palavra união, ou seja, demonstrava-se que esse futuro bloco que estava ainda em formação, ele não só teria a questão econômica entre esses países, mas que eles fossem unidos também em laços como política, social e culturalmente também, ou seja, não só a questão econômica. O nome Comunidade Econômica Europeia voltava só às questões econômicas. O nome União Europeia já englobava algo a mais, como a política, as questões sociais e culturais. Outra questão também aí, dentro da União Europeia, é o Plano Schengen, tá? Que foi criado aí em 1985. Ele tem como objetivo fazer com que os países que participam da União Europeia, não todos, os países da União Europeia participam do espaço Schengen, mas assim, os que participam, as pessoas que moram, por exemplo, em Portugal, eu posso ir estudar na França, eu posso trabalhar na Inglaterra, ou vice-versa. Ou seja, dá esse livre circular dessas pessoas por motivos de turismo ou trabalho. Eu coloquei aqui também um textinho para vocês verem, depois vocês dão uma lida, que é já basicamente que eu tudo expliquei. E do lado tem aqui os países da União Europeia, o mapa da Europa, né? Falei União Europeia de novo, o mapa da Europa e os países da Europa que participam aí do espaço Schengen hoje, tá? Vocês podem ver ali que em lilás ou violeta, depende de como você esteja vendo aí no seu computador, países não membros da União Europeia, mas pertencem ao espaço Schengen, ou seja, tá lá a Islândia, a Noruega, a Suíça, que são países que não são membros da União Europeia, mas participam aí do espaço Schengen porque são países associados. Eles não fazem parte totalmente, mas são países associados à União Europeia, então eles acabam participando dessa questão do espaço Schengen também. Temos ali em laranja,
que está Estados membros da União Europeia pertencentes ao espaço Schengen, ou seja, essa parte laranja do mapa já são os Estados membros da União Europeia e que participam do espaço Schengen. E temos ali os verdes também, ó, Estados membros da União Europeia não participantes do espaço Schengen, que são os países aí que estão em verde no mapa, como o Reino Unido, a Irlanda, a Romênia, a Bulgária, a Croácia e assim vai, tá? Então, esse espaço Schengen, ele foi criado com a questão do livre circular, o circular livremente, com questões voltadas a turismo e trabalho, tá ok? Outro assunto também que nos interessa, e está lá no livro de vocês, esse capítulo é muito grande, estou tentando resumir ele, é sobre a criação do euro. Tá? Depois que a União Europeia foi criada, nós já falamos lá, aqui nesse outro slide aqui, ó, do Tratado de Maastricht, onde ela deixa de ser chamada Comunidade Econômica Europeia, CE, e começa a se chamar União Europeia, a União Europeia já estava criada aqui, tem-se aí um debate, tá? Desde lá do Tratado de Roma, da criação de uma moeda própria para os países europeus. Mas, pô, professor, criação de uma moeda própria, por quê? Então, gente, eu falei lá no iniciozinho da explicação do slide que esses países europeus, assim que terminaram a Segunda Guerra Mundial, eles queriam sair da dependência econômica e política tanto dos Estados Unidos como da União Europeia. E um desses meios de sair dessa dependência econômica, além de pagar os juros lá do Plano Marshall, também era ter sua moeda única para que eles pudessem ditar as regras internacionais aí nas questões de vendas e compras de produtos, né? Tanto que o euro hoje é uma das grandes moedas de circulação internacionalmente. Então, como eu já falei ali, o euro ele já começa a ser debatido lá no Tratado de Roma, em 1957, ainda quando a União Europeia ainda se chamava CE, tá? Comunidade Econômica Europeia. E depois, o euro ele só foi ser criado, decidiu-se a criação do euro depois de uma sessão conturbadíssima em Bruxelas, onde tinha membros que eram a favor, membros ao contrário. No dia 2 de maio de 98, foi decidido que a União Europeia teria uma moeda única e essa moeda única se chamaria euro, tá? Mas isso não quer dizer, gente, que todos os países da União Europeia utilizam o euro como moeda única, tá? Nem todos os países da União Europeia, mesmo sendo pertencentes dela, utilizam o euro como moeda única. Muitos sim, mas muitos não. A Rússia mesmo, por exemplo, ela tem o rublo como moeda. Ela participa da União Europeia, mas tem a sua moeda própria, tá? Então vamos lá. Um outro assunto bem atual, muito atual, que dá na televisão direto, em tudo quanto a notícia aí, isso daí vem se alongando durante anos, tá? Que é o Brexit. O que é Brexit? Esse BR significa britânicos, tá? Ou Bretan, vem de Grã-Bretanha. E o exit é saída, ou seja, saída britânica. Quem são os britânicos? Os britânicos ali é o país de Gales, Escócia, Inglaterra, tá? A Irlanda, são os países aí que formam a Grã-Bretanha. E liderados, né, principalmente pelo Boris Johnson, primeiro-ministro inglês e primeiro-ministro da Grã-Bretanha também. Assim, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, vamos dizer assim, melhor, ela está querendo e já está fazendo essa passagem aí de saída da União Europeia. Por quê? Existem muitas políticas da União Europeia que incomodam não só os ingleses, mas outros países da União Europeia, tá? Eu listei algumas aqui, algumas causas, como o rigor fiscal contra despesas públicas. A União Europeia é muito rigorosa em cobrar aí essas despesas públicas, essas dívidas que os países da União Europeia contraem, principalmente com o Banco Europeu, que é um banco aí da União Europeia. Você pega empréstimo e esse rigor fiscal dela, ela não é muito flexível, tá? Isso incomoda muito aos países europeus. A grande dependência de países economicamente mais frágeis, ou seja, dentro da União Europeia,
uma das questões que é muito debatida entre os países participantes é que os países mais fracos economicamente, que acabam sendo dependentes economicamente, e é os que mais vão precisar de ajudas econômicas da União Europeia. Isso também incomoda muito as principais potências europeias que participam da União Europeia, e a obrigatoriedade de obedecer às leis e os acordos internacionais. Ou seja, quando a União Europeia faz seus acordos internacionais, esses acordos internacionais ele acaba afetando a todos os países participantes. Você querendo ou não, você vai ter que obedecer. E isso vem incomodando muito os países pertencentes da União Europeia. E o que foi o estopim aí para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia foi a crise migratória. Por quê? A União Europeia tem uma política muito forte de bem-estar social e a União Europeia ela começou a obrigar com que países europeus recebessem determinado número de imigrantes vindos aí principalmente do Oriente Médio, do Norte e da África, tá? Muitos países se colocaram contra por diversas questões, uns com discursos xenófobos, outros com a desculpa de que esses imigrantes iriam trazer prostituição, drogas, iria alterar o equilíbrio do trabalho, né? Não iria ter trabalho para todo mundo, e diversas outras questões. Então, assim, a Grã-Bretanha é o primeiro país que vai se colocar contra isso e hoje já está fazendo essa transição de saída da União Europeia. Ou seja, o que é o país hoje, o maior incentivador também da Grã-Bretanha, dessa saída dela da União Europeia, é os Estados Unidos, tá? Por quê? Os Estados Unidos hoje ele tem que seguir muito à risca o que a União Europeia quer para ele comercializar com os países europeus. Ele conseguindo aí enfraquecer a União Europeia, ele vai ter um dinamismo maior para comercializar com esses países europeus e ele já inicia esse enfraquecimento da União Europeia com a Grã-Bretanha. Tá tranquilo? Então, gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do assunto, espero que vocês tenham entendido, tá ok? E aguardo vocês aí para o próximo vídeo, tá ok? Aquele abraço aí virtual a todos.